Revelado. O encontro inesperado com um cavalo ferido que transformou vidas de forma tocante. Era uma tarde comum, iluminada pela luz dourada do sol, e Maria caminhava pelo campo, pastoreando as vacas como fazia todos os dias. Mas por trás desse cotidiano simples, havia um turbilhão de emoções e sonhos não realizados. Aos 23 anos, Maria sentia-se perdida. Apenas uma sombra do que sua mãe sempre desejou que ela fosse. Lembranças do sacrifício de sua mãe a perseguiam. "Um dia você vai estudar, minha filha", a mãe sempre repetia com um brilho de esperança nos olhos cansados. Mas e se isso nunca acontecesse? Enquanto pensava em seu futuro nebuloso, um grito distante ecoou entre as colinas. A curiosidade tomou conta dela. O coração acelerou. Suas mãos trêmulas mostravam o quanto aquela interrupção na rotina era inesperada e urgente. Maria seguiu em direção ao som, que parecia um pedido de socorro. E foi ali, cercada pela natureza que sempre amou, que ela se deparou com uma cena que partiu seu coração. Um cavalo ferido, jogado e desolado, com feridas profundas em seu corpo. Seu olhar encontrou os olhos inquietos do animal, que refletiam uma dor que Maria conhecia bem. Era uma conexão instantânea, como se o cavalo dissesse: "Você não está sozinha." Instintivamente, Maria se aproximou. O desespero a impulsionou a agir. Com muito custo trouxe o cavalo, que ela chamaria de Esperança, para sua casa, longe de qualquer lugar onde viesse a ser esquecido novamente. O amor que ela começou a nutrir por Esperança floresceu rápido. A cada dia, enquanto tratava das feridas do cavalo, Maria sentia como se suas próprias feridas fossem sendo cicatrizadas. Num instante, aquela jovem que apenas existia começou a descobrir um propósito. Os moradores da comunidade, que antes só observavam de longe, começaram a se mobilizar. Feijoadas, rifas e pequenos shows surgiram como uma onda de solidariedade, unindo todos em prol da recuperação do cavalo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. No entanto, nem tudo eram flores. A relação de Maria com sua mãe começou a se deteriorar. Em uma noite carregada de emoções, a mãe, aflita e cheia de lágrimas, confrontou a filha. "Você acha que vai ganhar a vida cuidando de um cavalo, minha filha? Você está perdendo tempo, e eu não sei mais como te ajudar", gritou. Era como se um muro se erguesse entre elas, revelando ressentimentos passados e a pressão sufocante que acompanhava o amor incondicional. O coração de Maria doía. Tudo o que ela queria era o acolhimento da mãe. Mas cada palavra apenas distanciava mais essas duas almas. Em meio ao conflito, quando olhou para a Esperança, que começava a dar os primeiros passos em direção à recuperação, a jovem suspirou. Ela percebeu que todo renascimento é um processo doloroso, e que suas próprias feridas também precisavam de tempo para sarar. E agora, com a Esperança renascendo em mãos, Maria deve decidir se vai lutar por Esperança e por ela mesma. As ideias de futuro e liberdade clasharam em sua mente, enquanto uma nova jornada se desenhava à frente. O que mais a vida reserva para Maria e para sua amada Esperança, que juntas vivenciam lutas que ecoam por toda a comunidade? A verdadeira transformação ainda estava por vir, e a coragem de enfrentá-la seria testada de maneiras que nenhuma delas poderia imaginar. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons avermelhados e laranjas, refletindo a intensidade do que acontecia no coração de Maria. Ela se sentou na grama ao lado de Esperança, que repassava os momentos de dor e luta. O cavalo, agora mais ativo,
parecia agradecer por cada carinho e bandagem que recebera. Maria sorriu ao ver o brilho nos olhos de esperança, mas uma inquietude a consumia. As palavras da mãe ainda ecoavam em sua mente. O que de fato significava ganhar a vida? Cuidar de um cavalo ferido? A pressão da realidade era espinhosa e incômoda, como um lembrete constante de que o mundo não parava para os sonhos dos outros. Maria levantou-se abruptamente, decidida a não deixar que o peso de expectativas alheias a esmagasse. Era hora de agir. No dia seguinte, Maria começou a visitar as casas da vizinhança, não só para mostrar a recuperação de Esperança, mas também para pedir ajuda. "Estamos organizando um evento", ela dizia com uma animação que escondia suas inseguranças. "Vai ser uma apresentação com música, danças e a história de Esperança. Vamos arrecadar fundos para ajudá-la e a quem mais precisar na nossa comunidade." A notícia se espalhou como fogo. As pessoas começaram a aparecer para ajudar, cada um trazendo algo. Um trazia um violão. Outro oferecia lanche e refrigerantes. Os mais velhos contavam histórias sobre sua juventude e seus próprios contratempos, desnudando fragilidades que, por um momento, uniam todos ali. Maria sentia uma energia renovada. Estava segurando a rédea de sua vida, um passo de cada vez. Enquanto trabalhava no evento, a relação com sua mãe pesava em sua mente. Ela desejava que estivesse ao seu lado, mas o medo de levar um novo confronto calava suas palavras. No entanto, quanto mais dedicava seu tempo à esperança e às preparações, mais percebia que precisava de um diálogo, mesmo que difícil. Veio então o grande dia. O espaço do evento estava cheio de carros estacionados e risos ecoando. As luzes piscavam e a música já estava no ar. Maria olhou para o palco, um simples pedaço de madeira coberto com um lençol rasgado. Era modesto, mas representava tudo o que havia lutado para construir. Ela respirou fundo e subiu ao palco, avaliando a multidão que se formava na frente. "Obrigada a todos por estarem aqui", começou ela com a voz um pouco trêmula, mas cheia de emoção. "Esse é um momento especial para mim e para a Esperança. Não apenas para ajudar um animal, mas para mostrar que juntos podemos mudar nossas histórias. Que nenhum de nós está sozinho." As palmas foram instantâneas, mas ela viu a figura traçada de sua mãe ao fundo. A expressão dela era indefinível. Maria sentiu um frio na barriga, mas suas palavras foram mais fortes que seu medo. Era hora de enfrentar a verdade. "Eu sei que você se preocupa comigo, mãe. Mas cuidar de Esperança tem me ensinado sobre amor e compaixão. É mais que um sonho. É um caminho que escolhi." A presença da mãe gerou murmúrios na plateia, e o silêncio ficou concentrado em Maria. O que sua mãe faria? Naquele instante, a vida de Maria estava prestes a se definir por um ato de coragem. Ao encarar a mãe e expor sua alma, como a transformação de Esperança, ela podia sentir a tensão no ar, e a pergunta que a acompanhava: estariam elas prontas para se abrir verdadeiramente uma para a outra? Maria manteve o olhar fixo em sua mãe, um misto de esperança e ansiedade pulsando em seu peito. Ela não sabia o que esperar. O ambiente ao redor parecia ter parado. A música da apresentação se esvaiu, e só restava o eco de suas palavras. A plateia, dividida entre suspiros e murmúrios, segurava a respiração, como se a resposta da mulher ali presente fosse um fôlego crucial. O silêncio foi quebrado por uma batida forte, o coração de Maria. Sua mãe, por um momento, parecia presa em um labirinto de emoções. Depois levantou a cabeça como se finalmente tivesse tomado uma decisão. Maria viu os olhos dela umedecerem e, no meio daquele tumulto, a expectativa era palpável. A multidão parecia entender que algo significativo estava prestes a acontecer. "Maria", a mãe começou, sua voz embargada. Eu não sabia o quanto você estava envolvida com Esperança. Não compreendi que isso significava tanto para você." A sinceridade na voz dela fez com que a tensão se dissolvesse um pouco. Maria se aproximou do palco, as palmas suando, mas seu espírito resplandecente. "Mãe,
Eu só quero que você veja o quanto isso importou, não somente para mim, mas para todos aqui. Estamos juntos aprendendo a nos apoiar. A mulher balançou a cabeça, parecendo refletir sobre cada palavra. As lembranças de suas próprias lutas, os desafios de criar uma filha sozinha, tudo isso parecia dançar em seus olhos. Ela tomou fôlego e, ao invés de recuar, deu um passo à frente. Eu posso ser dura, Maria. A vida me ensinou a ser assim. Mas ao mesmo tempo eu percebo que isso não me trouxe felicidade eterna. Maria ficou em silêncio, vislumbrando uma brecha de entendimento se formando. Talvez eu tenha me esquecido do que é amar de verdade, e ver você aqui lutando me faz querer ser melhor. A mãe acrescentou, as palavras saindo como um sussurro forte. A emoção na plateia foi eletricidade, como se um impulso de união repentinamente os conectasse. Maria sentiu seu coração se aquecer ao perceber que naquele momento, mãe e filha estavam começando a se ouvir uma à outra. Vamos aprender juntas, Maria sugeriu. Não como mãe e filha, mas como mulheres que enfrentam o mundo. As mãos de sua mãe tremiam ao se moverem em direção ao rosto da filha, limpando uma lágrima que escorria. Eu sempre estarei aqui para você, para o que precisar. Me perdoe se eu não vi isso antes. A sinceridade era quase uma melodia, e naquela troca de olhares, Maria pressentiu que uma nova etapa começava entre elas. As palmas irromperam em aplausos, uma onda de apoio crescente. Mas no meio daquela celebração, algo inesperado aconteceu. Um ruído mais intenso se espalhou entre a multidão. Maria virou-se e viu Esperança, agitando-se ao fundo, inquieta. O cavalo parecia sentir a energia da reunião, talvez até mesmo a nova conexão entre mãe e filha. Mas, em seguida, uma sombra se projetou. Um homem desconhecido empurrava-se entre os espectadores, seu olhar determinado fixado na tenda onde Esperança estava. Espere! O que você está fazendo? Maria gritou, um sentimento de alerta tomando conta. Com a atenção de todos voltada para a cena, a tensão imediatamente retornou. O que aquele homem queria? O que ele sabia sobre Esperança? E ali, sob o céu que começava a escurecer, Maria sabia que a verdadeira luta estava apenas começando. O homem avançou, empurrando as pessoas com uma determinação quase feroz. O olhar dele era fixo, como se estivesse cativado por um único objetivo. Maria sentiu o suor escorrer pela nuca. O medo fez seu coração acelerar novamente, pulsando em um ritmo desregulado. Saia da minha frente! Ele gritou, ignorando os murmúrios perplexos que agora se espalhavam como um eco da insegurança. O velho palanque que sustentava as luzes de Natal balançou levemente, e alguns voluntários tentaram bloquear seu caminho. Mas ele não parecia disposto a parar. Mãe! Maria exclamou com a voz tremendo. Fique perto de mim! Era um instinto protetor, um desejo de cercar sua mãe com segurança, como se isso pudesse minimizar a tensão aguda que pairava sobre o evento. As palmas de Maria estavam frias, impotentes diante da situação que se desenrolava. Quando o homem estava a poucos passos da tenda onde Esperança estava, uma onda de murmúrio se intensificou. A multidão estava em estado de alerta e os sussurros começaram a crescer, cada voz alimentando a confusão generalizada. Quem é ele? O que ele quer? Desesperada, Maria fechou os olhos por um instante, tentando reunir coragem. Se ele estava se aproximando de Esperança, isso não poderia acabar bem. Volte! Ela gritou, a determinação se misturando ao pavor. O que você tem com ela? O homem parou, como se o nome do cavalo fizesse efeito. Ele se virou lentamente, seus olhos cintilando com uma emoção incontrolável. Ela não é sua, disse com raiva, mas ao mesmo tempo havia uma tristeza contida na voz dele. Maria franziu a testa. Do que você está falando? A confusão intensificava o medo. O que Esperança tinha a ver com aquele homem? Eu sou o seu dono, ele respondeu, agora com a voz mais baixa, quase balbuciando. A ficha foi caindo e eu não pude ficar ali assistindo. Não quero que ela passe por mais dor.
A afirmação dele reverberou no ar, pesada e densa. O olhar dos espectadores trocou-se, conferindo àquela confissão um peso histórico. O homem não era apenas um intruso. Ele carregava uma conexão profunda com a esperança. Você quer tirá-la de nós? Maria indagou, a angústia invadindo seu tom. Ela não é um objeto. O homem balançou a cabeça, agindo como se suas palavras fossem um esforço monumental. Não, não quero tirá-la. Eu só quero salvá-la. Ela foi machucada. O murmúrio se transformou em um silêncio carregado. As pessoas começaram a entender que havia muito mais em jogo. Machucada? Como assim? Maria perguntou, o coração encolhendo-se diante da possibilidade de que Esperança estava doença ou ferida de alguma forma. Antes que o homem pudesse responder, um som distante atraiu a atenção de todos. O cavalo relinchou, a voz dela ecoando em um chamado desesperado. Era um som que cortava forte, como se Esperança estivesse ciente do confronto e o sentisse no fundo de sua alma. A adrenalina tomou conta de Maria. Com rapidez, ela se virou, correndo até a tenda, ignorando a multidão. A conexão entre elas, a essência de uma parceria forjada pelo amor e respeito, tinha de ser preservada. Esperança! Ela gritou, a voz carregando desespero e afeto. Ao se aproximar da tenda, um pensamento sombrio passou por sua mente. O que aquele homem tinha realmente feito com ela? E o que ele planejava fazer a seguir? Maria respirou fundo e olhou para dentro. Esperança estava ali, os olhos grandes e inquietos, mas não feridos. A tensão crescia, e as batidas do coração de Maria ecoavam, competindo com os olhares questionadores da multidão. Mesmo naquele turbilhão, uma nova determinação crescia dentro dela. Ela não permitiria que nada ou ninguém separasse o que era dela. E nesse momento, um pensamento atravessou sua mente. E se havia algo muito mais profundo por trás da raiva daquele homem? A verdade que estava prestes a ser revelada poderia mudar tudo para sempre. Maria se abaixou, seu coração batendo forte enquanto olhava nos olhos de Esperança. Aqueles grandes olhos castanhos, repletos de confiança, estavam fixos nela, como se dissesse: estou aqui. Tudo vai ficar bem. Mas ainda havia a sombra do homem à porta. Você está bem, minha linda? Maria perguntou, estendendo a mão para tocar o focinho de Esperança. O cavalo baixou a cabeça ligeiramente, um gesto que Maria interpretou como afeto e conforto. Esse era o seu momento. Olhou para trás e viu o homem com a expressão de desespero e determinação. Esperança não está só machucada fisicamente, Maria. Ela precisa de interações reais, de amor e cuidado. Você pode não enxergar, mas ela está se apagando, disse ele. Maria sentia as palavras dele como facadas. O que estava acontecendo com Esperança? As lembranças de momentos alegres passaram pela mente dela. Os passeios na fazenda, as risadas compartilhadas. A conexão era visceral. Maria não poderia deixá-la se perder. O que você quer dizer com isso? Como você sabe como ela está? Perguntou Maria, a voz tremendo. Eu vi. Ele começou a hesitar, como se as memórias fossem pesadas demais para carregar. Eu fui o dono dela antes de você. Ela foi tirada de mim, andou machucada, e eu tinha esperanças de recuperar isso. O que quer que tenha acontecido a ela, não foi por falta de amor, mas por descaso. Maria se lembrou de quando sua mãe a levava para ver Esperança. As palavras dele reverberavam em seu coração. A dor do afastamento, o sofrimento de ver alguém que amava em um lugar escuro. Cada palavra que saía dos lábios do homem parecia carregar o peso daqueles momentos perdidos. Se você realmente amava ela, por que a deixou? Maria questionou, agora com uma determinação renovada. Ela poderia entender a dor que ele sentia, mas a sua luta era proteger o que era seu, o que era dela. Porque eu não podia fazer nada na hora, ele respondeu, a voz quase em um sussurro. Mas agora eu voltei, e a quero de volta, para cuidar dela como deveria ter feito antes. Cuidar?
O que você entende sobre cuidar? Maria retrucou, cada palavra uma defesa. Cuidar é amar. É estar presente. É garantir que ela tenha a felicidade que merece. Se você a deixasse, como pode garantir que faria isso agora? Ele se afastou um passo, como se o impacto de suas palavras o tivesse atingido. Os olhares ao redor deles estavam fixos no clímax daquela troca emocional. Uma verdadeira luta pelo amor e pela lealdade. Não estou aqui para brigar, ele disse, a voz quase quebrando. Mas preciso entender se ela pode ser curada, se ainda existe uma esperança. Maria sentiu a raiva diminuir um pouco. Ela não queria ser a vilã daquela história. Se o homem realmente se preocupava, talvez houvesse um caminho. E se eu ajudasse? Maria sugeriu, sentindo-se estranha ao dizer isso. Podemos tentar juntos. A gente pode ver se Esperança responde de alguma forma. Mas não pense que vou deixá-la. Ela é minha. O homem hesitou, os olhos finalmente se suavizando pela primeira vez. Isso tudo depende de você e de como ela reagirá. Precisamos testar se há ainda uma maneira de voltar a conectar-se. A tensão estava palpável, mas uma nova ideia começava a florescer entre eles. Maria olhou novamente para a Esperança, que observava a cena com serenidade. O que temos a perder então? Maria falou finalmente. Mas, ao mesmo tempo, uma pergunta ecoava na cabeça dela. Como poderiam realmente entender a dor de Esperança, se as próprias feridas deles ainda não estivessem curadas? O futuro estava incerto, mas o laço que une um homem e uma mulher em torno do amor por um animal poderia, quem sabe, os redimir. Cada um tinha suas cicatrizes, e as respostas que buscavam estavam prestes a ser reveladas. E enquanto averiguavam as lembranças e a dor, Maria e o homem se tornaram aliados inesperados. Mas a pergunta pairava no ar. Será que essa parceria seria suficiente para salvar a Esperança de um passado doloroso? Maria sentiu um peso no peito quando decidiu dar aquele passo. Ao olhar para a Esperança, percebeu que a confiança do animal dependia não apenas dela, mas de todos os que a rodeavam. A decisão de trabalhar em conjunto com o homem, que se apresentava como o ex-dono de Esperança, não era simples, mas havia um lampejo de esperança em seus olhos. Um desejo mútuo de curar cicatrizes passadas. Vamos começar agora, disse ela, endireitando-se. Esperança movimentou as orelhas, atenta às vozes ao seu redor. Maria olhou novamente para o homem. Você sabe o que fazer? Se a deixarmos se aproximar de nós, ela pode começar a confiar de novo. Ele respondeu, parecendo mais confiante. Mas isso vai levar tempo e paciência. Eu tenho isso. Maria assegurou, seu olhar fixo na égua. Mas e você? Está disposto a fazer isso junto comigo? Ele acenou lentamente, mostrando que realmente queria tentar. Maria sentiu uma leve transformação na atmosfera ao redor deles. O medo e a tensão que antes estavam ali começaram a se dissipar, enquanto uma nova determinação tomava conta. Com palavras suaves, Maria se aproximou de Esperança, mantendo a calma. Vem, amiga, está tudo bem, ninguém vai te machucar. Ouvindo a voz delicada, o cavalo balançou a cabeça. A luz do sol batia em seu pelo, fazendo-o brilhar. Maria se agachou perto dela, acariciando seu pescoço. Era um gesto simples, mas carregava todo o amor que ela tinha. O homem ficou na porta, observando. Seus olhos reluziam com um misto de esperança e culpa. Ele queria participar, mas o receio de estragar tudo o impedia de dar um passo à frente. Maria percebeu isso e decidiu que ele merecia uma chance. Vem, se você realmente quer ajudar, junte-se a mim. Chamou, estendendo uma mão para ele. Hesitante, ele deu um passo à frente, então outro, até que finalmente se juntou a Maria ao lado de Esperança. Com um gesto gentil, ele estendeu a mão e tocou levemente o focinho do cavalo. Esperança pareceu hesitar por um segundo, mas logo relaxou, respirando fundo, como se reconhecesse a presença familiar. Veja, murmurou o homem com a voz embargada. Ela se lembra... Maria sentiu o coração vibrar com a verdade das palavras dele. A conexão estava ali,
pulsante. E nesse instante, surgiu um entendimento profundo entre os três. O passado doloroso poderia ser um ponto de partida para a cura, em vez de um fardo que carregariam para sempre. Vamos passar o dia aqui, sugeriu Maria olhando para o homem. Precisamos ter certeza de que Esperança sentirá nosso amor e atenção. Se ela perceber que estamos juntos nessa, talvez seja o que ela realmente precise. Ele assentiu, agora mais decidido. Por horas trabalharam ao lado de Esperança, levando-a para um pequeno pasto ensolarado, onde poderia se movimentar livremente. O homem contava histórias do tempo em que era dono dela, enquanto Maria a alimentava com cenouras. O dia foi se passando e lentamente, sem que percebessem, Esperança começava a abrir seu coração. A confiança estava voltando, e os laços, embora ainda frágeis, estavam sendo reconstituídos. Mas ao fim da tarde, enquanto Maria e o homem observavam Esperança se alimentando, uma nuvem se formou no céu, simbolizando que uma nova tempestade se aproximava. Uma sombra ameaçadora parecia sequer tocar o coração de Maria, mas a incerteza da conexão que estava criando com aquele homem a deixou angustiada. O que faremos se ela não se lembrar de tudo? Ele perguntou de repente, interrompendo o silêncio. A pergunta pairou no ar, desafiadora, como uma sombra que se arrastava. Maria virou-se para ele, o coração apertado por não ter uma resposta. Apenas amaremos. Isso é o que podemos fazer. O eco de suas palavras ressoou, mas logo depois, um galopar distante fez os dois se virarem rapidamente. O pôr do sol iluminou o céu em um vermelho vivo, mas seus corações dispararam com a chegada de uma figura etérea ao longe. O que estava por vir? E seria a Esperança forte o suficiente para enfrentar os fantasmas do passado que poderiam ressurgir? Maria e o homem trocaram olhares ansiosos. O batido de cascos se aproximava rapidamente, e o coração de Maria disparou. O espectro de um cavalo pardo surgiu no final do pasto. Seu andar vacilante denunciava o sofrimento recente. Com a crina desgrenhada e os olhos cansados, o animal parecia carregar o peso de uma história ainda não contada. Por que ele está aqui? O homem perguntou, sua voz hesitante. Maria foi tomada por um misto de apreensão e compaixão. Precisamos ver, disse ela, já começando a caminhar em direção ao novo visitante. Quando chegaram mais perto, perceberam que o cavalo estava mancando. Uma de suas patas dianteiras envolta em um curativo improvisado, ensanguentado e maltratado. Ele balançava a cabeça como se estivesse pedindo ajuda, mas não se atrevia a se aproximar. Parece que ele precisa de ajuda também, murmurou o homem com os lábios trêmulos. A revelação parecia lhe tocar profundamente. Sim, e nós não podemos deixá-lo aqui, Maria respondeu, a determinação crescendo dentro dela. Devemos cuidar dele, assim como fizemos com Esperança. Mas havia um receio em ambas as criaturas, uma incerteza em seus olhares. Esperança, sentindo a tensão no ar, fez um movimento brusco, se afastando do lugar, como se temesse que mais dor estivesse a caminho. Maria tratou de manter a calma próxima a ela, mas a urgência do momento com o novo cavalo era inegável. Vamos lá, não podemos deixá-lo sozinho, Maria insistiu, agora com um tom firme, que buscava acalmar a ansiedade que a cercava. Vamos nos aproximar devagar. O homem se uniu a ela, e os dois se aproximaram lentamente, tentando não assustar o novo cavalo. Maria sussurrou palavras suaves, enquanto o homem procurava por algo que pudesse ajudá-lo. Um pouco de grama tranquila, talvez, ou algo que alimentasse a confiança daquele ser. Então o cavalo olhou diretamente para Maria. Um momento estático, como se o mundo ao redor tivesse parado. Foi possível sentir a dor e a desesperança refletidas entre os dois. Maria fechou os olhos por um breve segundo, desejando enviar alguma energia boa ao animal ferido. Quando os abriu, o cavalo se aproximava, hesitante, mas decidido. Ele está vindo, disse o homem, impressionado. Uma onda de esperança encheu o peito de Maria. Ela se agachou, estendendo a mão, sem forçar a aproximação.
O cavalo parou à sua frente, esnifando a mão estendida, como se estivesse pesando a sinceridade daquele gesto. E então, em um movimento suave, ele encostou a cabeça em sua palma. Você é corajoso, Maria disse, sua voz suave como a brisa. Sua coragem era inspiradora. O homem também se agachou, observando a conexão que se formava. Ele tem uma história, como esperança. Talvez possamos ajudar os dois juntos. Um silêncio cúmplice preencheu o ar, enquanto a missão de um verdadeiro resgate tomava forma. Maria sabia que havia ali mais do que apenas um encontro de dois cavalos. Era um chamado para um novo começo. Um recomeço para todos eles. A vida não parava de surpreendê-la com suas voltas e reviravoltas. Mas antes que pudesse absorver tudo aquilo, uma estrondosa trovoada cortou o céu, e as nuvens pesadas começaram a despejar a chuva. O instinto de proteção tomou conta de Maria. Vamos levá-los para um abrigo, rápido! Enquanto corriam, Maria sentiu um frio na espinha. A tempestade não era apenas meteorológica. Tinha certeza de que algo mais estava prestes a acontecer. A revelação do passado de um dos animais poderia trazer à tona segredos que ainda estavam ocultos. Que desafios ainda os esperavam? Com os corações a mil, eles se dirigiram para o celeiro, onde esperavam uma nova oportunidade de cura, não apenas para os cavalos, mas também para si mesmos. O que mais os aguardava naquela noite tempestuosa? O vento assobiava através das frestas do celeiro, misturando o cheiro de madeira úmida com a fragrância da terra molhada. Maria e o homem, agora já dentro do abrigo, conseguiram finalmente parar. O novo cavalo, que se apresentou como um espírito atribulado, estava protegido das gélidas gotículas da tempestade. Esperança, a égua em recuperação, observava de longe com um olhar curioso, como se percebesse a necessidade de interagir. Preciso verificar a pata dele, disse Maria, com a voz calma, apesar do ritmo acelerado do coração. O homem assentiu e juntos começaram a trabalhar em silêncio. Ao se aproximarem do cavalo pardo, Maria sentiu um arrepio. A ferida era mais grave do que parecia à primeira vista. O curativo improvisado não havia feito o trabalho que deveriam, e o sangue ainda escorria do local. Com delicadeza, ela começou a desatar a fita que prendia a bandagem. O animal ofegou e logo Maria sussurrou palavras tranquilizadoras. Está tudo bem. Vamos cuidar de você. Os olhos do cavalo transmitiam um misto de dor e gratidão. Era como se aquele momento, apesar do sofrimento, fosse parte de uma conexão mágica que os unia. O homem, ao seu lado, passava as mãos sobre a crina do animal, enquanto observava a transformação viva que acontecia. Ele se parece muito com Esperança quando você a encontrou, comentou o homem, a voz carregada de emoção. Você salvou nossa amiga, e agora pode salvar ele também. Cada um de nós carrega cicatrizes. Maria respondeu, olhando fundo nos olhos do cavalo. Mas sempre há uma chance de cura. Ela então lembrou de sua vida, das lutas que enfrentara, e do quanto tinha aprendido a respeitar o processo de cura, não só das feridas físicas, mas também das emocionais. Enquanto bandagens novas eram cuidadosamente colocadas, o som da chuva se intensificou, quase como se a natureza estivesse testemunhando aquela cena de renascimento. A conexão entre os quatro parecia crescer a cada segundo. Então, sem aviso, uma porta do celeiro tremeu violentamente. O vento enfrentava a tempestade, e aquela ação abrupta trouxe à tona uma onda de pânico em Maria. No entanto, antes que pudesse reagir, um brado ecoou do lado de fora. Era um garoto, molhado até os ossos com os olhos arregalados. Socorro, o moço do rancho, ele... Ele estava ofegante, sua voz misturando-se ao ruído da tempestade. A expressão afligida do garoto fez Maria sentir um aperto no peito. O que aconteceu? Ela perguntou, o medo crescendo. O cavalo que ele estava cuidando, durante a tempestade, ele escapuliu. O moço foi atrás, mas precisa de ajuda. O homem olhou para Maria,
os olhos iluminados por uma preocupação intensa. Se o cavalo se feriu, ele pode estar em perigo. E ali, naquele preciso momento, Maria sentiu uma nova chama de determinação. Era mais do que somente cuidar daqueles animais. Era um chamado para a ação. Vamos buscá-lo, disse ela, já se levantando. Um impulso a empurrava para fora do abrigo. A noite se tornava cada vez mais sombria, mas a luz de esperança ainda brilhava dentro dela. Maria olhou rapidamente para o novo cavalo, que, embora ferido, parecia compartilhar seu ânimo. Nós podemos fazer isso juntos. Eles saíram em direção à tempestade, e enquanto a chuva caía, Maria percebeu que, em meio à confusão, enfrentariam algo maior do que feridas e dores. Estavam prestes a se unir em um propósito que poderia mudar suas vidas para sempre. O que aquele cavalo misterioso tinha a revelar? E como isso se entrelaçaria com a missão deles? O vento uivava, e as gotas de chuva batendo no chão criavam um ritmo frenético, enquanto Maria e o homem corriam em direção à escuridão. Cada passo era uma luta contra a força da tempestade, mas a urgência a empurrava. Maria não pensava duas vezes. A vida de alguém poderia estar em jogo, e ela sentiu que era sua responsabilidade fazer algo a respeito. O garoto o seguia de perto, seus tênis encharcados fazendo barulho na lama. Ele mal conseguia acompanhar o ritmo deles, mas a determinação estava estampada em seu rosto. Eu vi ele! Gritou com um brilho nos olhos. Ele estava onde os porcos ficam, mas pode já ter ido para longe. Mais adiante uma chuva ainda mais forte despencava, e os relâmpagos cortavam o céu, iluminando brevemente o caminho. O homem, mantendo-se próximo a Maria, gritou sobre o barulho da tempestade. Precisamos nos orientar. Você se lembra de como chegar lá? Maria acenou, a mente fervendo com o caminho familiar que conhecia como a palma da mão. As imagens da fazenda e dos animais se misturavam em sua cabeça enquanto avançavam. Esperança, o cavalo que antes estava em recuperação, parecia ser uma força a mais em seu coração. A ideia de que cada um tinha sua luta pessoal a travar a motivava ainda mais. Como se as forças da natureza percebessem a bravura deles, a tempestade parou de repente. O vento, que antes parecia um rugido, agora era apenas uma brisa suave. A chuva em seu lugar se transformou em um leve chuvisco, quase como uma bênção. O garoto sorriu, confuso. Vocês viram isso? Maria e o homem trocaram olhares. Era como se algo maior estivesse em ação. Uma mudança pessoal e vital. Seguiram em frente, e logo chegaram ao estábulo onde o cavalo desaparecera. Os portões estavam abertos, e com seus corações acelerados, eles entraram. O lugar estava praticamente deserto, exceto por alguns fardos de feno jogados ao redor. O cheiro de ração e madeira se misturavam ao ar fresco da tempestade que passara. Aqui é onde ele estava, disse Maria, antes de seguir por um corredor escuro. Entre sussurros nervosos, o menino apontou. É por ali. Ele deve estar escondido. Avançando, Maria e o homem interromperam a corrida, pois algo chamou sua atenção. O cavalo, um elegante animal negro, estava encurralado em um canto. A rápida movimentação o fez se agitar, batendo os cascos no chão. Maria se aproximou devagar, sua mão estendida em um gesto de calma. Calma, amigo. Estamos aqui para ajudar. Ela disse suavemente, sentindo uma conexão instantânea. E enquanto o cavalo olhava para ela, Maria percebeu que ele não era só um animal. Ele representava tudo que ela e os outros estavam lutando para proteger. As dores e as cicatrizes que trazia consigo eram espelhos do que cada um carregava. O homem disse, espantado, ele está tão assustado. O que vamos fazer? Maria sorriu, mesmo em meio ao medo. Vamos ganhar a confiança dele, assim como fizemos com Esperança. Com paciência, ela começou a falar baixinho. Estou aqui, vou cuidar de você. Mas porque, ao olhar nos olhos do animal, ela sentia que havia algo mais, algo quase mágico. Com um movimento quase imperceptível, o cavalo começou a se acalmar,
e a atmosfera ao redor deles mudava. A conexão estava se formando, mas a calmaria não durou. Um som distante de cascos ecoou, trazendo um novo sentido de urgência. O homem olhou para ela, e os olhos dele estavam arregalados. E se for o moço do rancho, ele pode querer levar o cavalo embora. O coração de Maria disparou. Como reagiriam? Às vezes a coragem era mais do que apenas enfrentar uma tempestade. Era fazer o que precisava ser feito. E ali, nesse instante, ela compreendeu. Estavam prestes a descobrir uma verdade que poderia mudar tudo. Eu não vou deixá-lo sozinho, ela murmurou com a voz firme. E assim, com um novo desafio à frente, Maria sentiu que o destino estava prestes a se revelar. O que aconteceria se o homem do rancho chegasse antes deles? Será que a conexão que havia formado seria forte o suficiente para proteger aquela vida? Maria e o homem se entreolharam, sabendo que a situação estava prestes a se intensificar. O cavalo negro, que antes tremia de medo, começou a relaxar lentamente. Precisamos agir rápido, disse Maria, fixando o olhar no animal. Não podemos deixar que o moço o leve embora novamente. Temos que encontrar uma maneira de convencê-lo de que o cavalo precisa de cuidados, não apenas de uma casa. O homem respondeu, seu semblante agora carregava determinação. Com cuidado, Maria se aproximou do cavalo, envolvendo sua mão no focinho dele. Ei, amigo, estamos aqui para te ajudar, sussurrou, suas palavras suaves como uma brisa. O olhar do cavalo, embora ainda cheio de medo, começou a mostrar sinais de confiança. Era como se ele reconhecesse que Maria e aquele homem eram diferentes. Eles não eram pessoas que abandonariam a dor, mas sim aquelas que estavam dispostas a lutar por um futuro melhor. Foi então que o ruído de cascos se intensificou. O homem do rancho, determinado e enfurecido, surgiu na entrada do estábulo, fazendo o cavalo se agachar ainda mais. O que vocês estão fazendo aqui? Questionou, sua voz ecoando entre as paredes de madeira desgastadas. Maria levantou a cabeça, sua confiança crescendo. Estamos ajudando esse cavalo. Ele não é uma posse sua. Ele é um ser vivo que precisa de amor e cuidados. O homem a encarou com raiva, mas a sinceridade nos olhos de Maria o fez hesitar. Ele era meu antes de qualquer um de vocês. O que vocês sabem sobre cuidar dele? Um silêncio pesado pairou entre eles. Maria, percebendo que precisava se conectar com ele de alguma forma, fez uma pausa para pensar. Eu sei que ele merece uma chance de se recuperar. Assim como nós, assim como esperança. Ela apontou para o cavalo ao lado que assistia a tudo com um olhar curioso, quase como um mediador daquela conversa tensa. O homem balançou a cabeça, confuso, sua raiva ainda evidente, mas sua postura tornava-se menos agressiva. Vocês não entendem. Cada vez que ele saía por causa da tempestade eu ficava desesperado. Eu só queria que ele estivesse seguro. E isso é exatamente o que queremos também. Maria respondeu com firmeza. Todos os animais precisam de um lar onde possam ser amados, sem medo de voltar ao passado. Você realmente quer que ele tenha uma nova chance? Ele hesitou, a luta interna deixando sua expressão vulnerável. Mas eu não sei se posso. O que aconteceu antes foi um erro, e não posso continuar cometendo erros. Se nós trabalharmos juntos, talvez possamos fazer com que ele confie em nós novamente, disse o homem olhando para o cavalo que o observava, com um misto de desconfiança e esperança. Podemos ser a mudança que ele precisa. A atmosfera ao redor começou a mudar, enquanto a chuva diminuía até se tornar apenas uma leve garoa. Maria viu que, assim como o tempo, a relação entre os humanos e os animais também podia mudar. Juntos, puderam trabalhar em um novo começo. Vamos mostrar a ele o que significa ser amado, ela propôs. Se você realmente se preocupa com ele, então precisamos ser uma equipe. A tensão na sala dissolveu-se lentamente, e o homem finalmente permitiu que um vislumbre de compreensão se instalasse em seu olhar. Ok, vamos tentar ajudar juntos, mas não posso prometer que será fácil. Nem nós prometemos,
Mas podemos fazer isso. Maria disse, agora confiante. Os três, com o novo cavalo mais calmo e esperança ao lado, trabalharam juntos, fazendo pequenos avanços em direção à cura. Cada dia, com dedicação, mostraram aos animais que realmente se importavam, que estavam lá para eles em cada dor e cicatriz. Com cada gesto, algo começou a florescer. Uma conexão não só entre eles, mas também entre o passado e o futuro. Com o tempo, Maria percebeu que aquele homem havia se tornado um amigo. As conversas se tornaram sobre as dificuldades de se aceitar um erro e sobre a força que se encontra na compaixão. Juntos, decidiram abrir uma pequena organização no vilarejo para resgatar não apenas cavalos, mas outros animais que precisavam de lares seguros. As feridas que antes os separavam começaram a cicatrizar e a verdadeira transformação se estabeleceu entre eles, unindo não apenas o passado, mas mostrando que a convivência pacífica era possível. Em uma tarde ensolarada, Maria, ao lado do homem e os 2 cavalos, olhou para o céu. Era um novo começo. Não apenas para os animais, mas para eles próprios. Um ciclo do renascimento se completando, bordando uma história de amor, superação e amizade. E assim, com a luz da esperança brilhando intensamente, Maria subiu nos cavalos ao lado do homem. Juntos, galoparam em direção ao horizonte, prontos para enfrentar o que o futuro pudesse reservar. A vida estava cheia de surpresas, mas em suas mãos estavam o amor e a determinação de fazer sempre o melhor. Uma nova jornada se desenhava, e as promessas de um lar seguro agora se tornaram uma realidade. E você? O que vai fazer para transformar a sua história? Sua decisão pode fazer toda a diferença. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a alcançar mais pessoas. Comente suas reações e teorias sobre o final. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Juntos, vamos espalhar a luz da esperança.